Glórias sejam dadas ao Senhor. Amém. Meus amados, Deus tem a última palavra para nós. Quantas vezes você já ouviu falar que uma pessoa passou por um grande sofrimento, talvez uma doença, talvez uma desavença familiar, e pessoas da família ou não decretam a derrota e dizem e profetizam que você não vai alcançar a vitória? E quantas vezes, meus amados, nós vimos pessoas que estão à sarjeta, pessoas excluídas, pessoas que estão afundadas em vícios, pessoas desequilibradas, e nós mesmos olhamos para essa pessoa e dizemos: é difícil, esse aí nem Deus. Mas nós ficamos perplexos quando vemos que esses casos são resolvidos, porque Deus dá a última palavra e diz: não, esta peleja é minha e este tem jeito sim, e eu vou resolver. Em termos de enfermidade, quantas vezes nós ouvimos casos de pessoas que foram desenganadas pelo médico e obtiveram vitória? Amém? Abram as suas Bíblias no Evangelho segundo São João, no capítulo 11, para que nós possamos ver e entender que a última palavra é do Senhor. Aleluia. A ressurreição de Lázaro, diz assim a palavra do Senhor: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Betânia fica a 15 estádios de Jerusalém, e pela medida daquela época, cada estado tem 180 metros. Então, a aldeia de Betânia, ou seja, um povoado onde morava a família de Lázaro, ficava a mais ou menos 2.700 metros, quase 3 quilômetros. E diz a palavra que Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Essa família amava Jesus e Jesus amava essa família. Algumas vezes Jesus já passara por esta aldeia, tivera conversas com Maria, com Marta, com o próprio Lázaro. Havia uma afinidade entre eles. Aí diz aqui a palavra que Jesus foi ungido por Maria e ela enxugou seus pés com seus cabelos. Amém? Então Jesus tomou conhecimento que o seu grande amigo, o seu amigo Lázaro, estava enfermo. E o que aconteceu? Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aleluia! Jesus de antemão já sabia que, primeiro, Lázaro iria morrer. Segundo, que ele iria lá sem pressa e iria ressuscitar a Lázaro. Porque se Jesus estivesse lá, ele teria curado Lázaro. Lázaro ficaria enfermo talvez só alguns dias, mas já estava escrito nos anais dos céus que Lázaro morreria, e para que o Filho fosse glorificado, e isso fosse do conhecimento de todos, e isso aumentasse a fé de todos,
de todos e reconhecessem que Jesus é o Filho de Deus, iria acontecer a morte de Lázaro, mas depois de 4 dias sepultado, Jesus iria lá e iria ressuscitar esse seu amigo. Palmas para o Senhor Jesus. E aconteceu o quê? Jesus amava Maria e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Como é que uma pessoa, sabendo que o seu amigo está enfermo, ainda se demora 2 dias para atender? Sabendo Jesus que ele tinha poder para ressuscitar Lázaro se ele morresse, tinha poder para curar Lázaro, e ele ainda se demora 2 dias. É porque Jesus tinha a convicção que iria acontecer esta morte e Lázaro seria ressuscitado. Glória seja dada ao Senhor. E quanto mais tempo passasse, mais a glória seria grande, mais o poder de Deus seria derramado. Glória seja dada ao Senhor. Se fossem 10 dias, ainda melhor ainda. Aí os incrédulos diriam: mas não pode, ele não vai ressuscitar. O que é que ele vai fazer lá? Vai chorar junto com Marta e Maria, vai apenas fazer uma visita. Não, nada disso aconteceu. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Glória seja a Deus. Primeiramente ele soube que Lázaro estava enfermo. Ele não recebeu a comunicação de que Lázaro havia morrido. Então ele usou essa metáfora. Ao invés de dizer que Lázaro estava morto, ele disse para os seus discípulos: Lázaro dorme. Eles não entenderam. Aí disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Se está dormindo, se ele está dormindo, não está morto. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Não entenderam. Então Jesus, de forma clara, objetiva e direta, disse: Lázaro está morto. Entenderam? E eu vou lá ressuscitá-lo. Eita poder! Nós vimos, meus irmãos, o povo de Deus, quando saiu do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão, não adiantou o faraó colocar óbices à saída do povo de Deus. Deus mandou praga sobre praga, até que o coração de faraó se rendeu e disse: agora eu vou permitir que esse povo se vá. Somente com a morte dos primogênitos, quando morreu o filho do faraó, é que ele disse: agora eu não aguento esse poder de Deus, esse Deus é tremendo, vão, povo, vocês podem sair agora. E eles saíram alegremente, sofrendo muito, mas chegou o momento que tinha uma grande dificuldade no caminho. No caminho deles, para chegar à terra de Canaã, a terra prometida, abriu o mar vermelho. E souberam que Faraó e seus soldados, seu exército, na sua totalidade, estavam a caminho para destruir o povo de Deus. Os cavalos, os cavaleiros, os carros com as suas armas estavam se aproximando. E o povo começou a murmurar: que Deus é esse, Moisés, que nos trouxe a este deserto para morrermos agora sob Faraó, debaixo da espada de Faraó? Melhor seria se estivéssemos lá na escravidão, pelo menos nós tínhamos amparo, tínhamos comida, e não viriam para cá para morrermos nesse momento. Foi preciso que Deus colocasse uma grande dificuldade na frente daquele povo, para que pudessem crer no Deus de Israel, no poder de Deus, no imenso poder de Deus. E Moisés, atendendo a palavra do Senhor: Moisés, diga ao povo que marche.
esse mar não vale nada para mim. E Moisés levantou a sua mão, levantou o seu cajado, e o mar se abriu, e o povo de Deus passou. Palmas para o Senhor Jesus. Qual é a sua dificuldade que você diz é tremenda? Deus já deu a última palavra para você? Você já ouviu a última palavra de Deus para a sua vida? Ou você presume que não tem condições de sair desse sufoco? Você pensa, você imagina, mas o seu pensamento não é o pensamento de Deus. Ah, pastor, mas está doendo, sei que está doendo, mas as nossas dores, sofrimentos, tristezas, infortúnios têm um propósito diante de Deus. Deus às vezes permite essas coisas aparecerem, permite que passemos pelo sofrimento para nos transformar, para fazer um novo vaso, para nos quebrar mesmo, para quebrar o nosso orgulho, para que fiquemos dependentes dele, para que confiemos nele, para levantarmos a nossa vista e dizer: tem um Deus que pode todas as coisas, porque eu não tenho forças, mas o seu Deus tem força sim para resolver o seu problema. Glória a Deus, glória a Deus. Deus muitas vezes quer nos sacudir, nos balançar as nossas estruturas emocionais, físicas, tudo em nosso benefício e por amor a nós. Porque muitas vezes nós despertamos, nós somos despertados para a realidade, a verdade absoluta que é Cristo, depois da tormenta, não é antes da tormenta. Quando tudo vai bem, nós que estamos distanciados de Deus, permanecemos distanciados de Deus. É preciso que alguma coisa forte nos aconteça, ou não? Assim aconteceu comigo e com muitos irmãos. Só depois da tormenta, Deus me sacudiu, Deus me peneirou. Ayrton, eu vou quebrar o seu orgulho agora. Chegou a vez de você descer a minha olaria, e eu vou te amassar, e eu vou te quebrar. Foi somente assim, meus irmãos, que eu pude levantar os meus olhos para Deus e me render a Deus. Aleluia. Ah, Senhor da glória, obrigado pela tormenta, obrigado pelo sofrimento, porque do contrário, Senhor, eu ainda estaria nas trevas, mas tu me deste a luz, e essa luz veio, Senhor, através do meu sofrimento. Aleluia. E nós temos exemplos bíblicos. Paulo. Glória a Deus. Tem algum outro exemplo de personagem bíblico que tenha sofrido mais do que Paulo? Nudez, prisões, açoites, está no plural, porque foi mais de uma vez. Desamparo, perseguições, fome, ele que o diz. E além disso, Deus ainda colocou nele um espinho na carne. Não está revelado na Bíblia que tipo de espinho, mas o próprio Paulo diz que era na carne. E ele assim mesmo, ele declarou: eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Palmas para o Senhor Jesus. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque na minha fraqueza eu glorifico ao Senhor. Na minha fraqueza Deus me dá forças para resistir. O sofrimento dele foi até maior do que o de Jó, porque o sofrimento do apóstolo foi diversificado de várias formas. Amém dele. Jó ficou cheio de chagas e tinha como única companhia fiel um caco de telha para se coçar. Chagas da cabeça aos pés, diz a Bíblia Sagrada. Ah, mas tinha mulher dele? Tinha. Mas uma mulher que não servia.
porque mandava que ele renunciasse a esse Deus. Renuncie a essa fé, esse Deus não presta. Porque é no momento da tristeza, no momento da dor, que nós pensamos essas coisas colocadas pelo diabo. Cadê a sua fé? De que serve o seu Deus? Para que serve o seu Deus? Mas Jó jamais perdeu a sua fé no Redentor que vive. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, glória seja ao Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. E a sua tormenta? E a sua dificuldade? É do tamanho do mar vermelho? É do tamanho das chagas de Jó? É do tamanho do sofrimento porque passou o apóstolo Paulo? Ou você não reconhece que é através desse sofrimento tão pequeno, se comparado ao sofrimento de Jesus, que Deus quer balançar, quer sacudir você nas suas estruturas, que Deus quer salvar você, que isso é por amor dele a você, e você está passando por isso? Ou você não sente? Abre os olhos, igreja, quando você estiver na dor do sofrimento, glorifica o seu Deus. Palma para o Senhor Jesus. Glorifica a Deus. É Ele agindo, igreja. Eu senti isso na carne, eu não sabia. Eu dizia: Deus, me leve agora, que eu não aguento. Ele disse: aguenta, você vai ficar, você vai permanecer, você vai sofrer mais um pouquinho, para que você seja dobrado no seu orgulho. Você é muito besta, você é orgulhoso, amém? Mas você vai se dobrar, você vai viver para me servir, você vai viver para pregar o meu evangelho, e você vai ver. E ele disse isso para Paulo: esse é um vaso precioso para mim, mas ele vai ver o que é sofrer por causa do meu nome. Aleluia, glória seja o nome do Senhor. Ele vai ver. Mas depois que passa, depois vem a bonança, depois vem o refrigério, depois nós glorificamos o Senhor. Que bom, Senhor, que tu permitiste, Senhor, que eu passasse por este mar, eu passasse por esse tormento, eu passasse por esse deserto, porque eu estava cego e não via, mas as escamas de meus olhos caíram, e agora, Senhor, eu não penso mais nos meus problemas, é pequeno demais, Senhor, para que eu perca a noite de sono, é muito pequeno isso, Senhor. Eu quero a grandeza da sua presença em minha vida, eu quero te glorificar, eu quero te louvar. Palmas, Senhor Jesus, glória seja ao Senhor. Aleluia. Continuemos. E disse então Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele, ou para sofrermos com ele. Porque eles até pensavam que os judeus iriam matar Jesus. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava Lázaro na sepultura. Porque antes que Jesus chegasse à aldeia, ao centro da aldeia, Marta saiu correndo ao seu encontro para contar tudo como aconteceu. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Mais uma vez ele afirma e confirma. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela não compreendeu. Ela não podia, naquelas circunstâncias, nem imaginar que Jesus tinha tanto poder, apesar de reconhecer que Jesus era o Messias, apesar de reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, mas ela estava diante de uma situação extrema. O meu irmão morreu, eu vi ele morrer, ele já foi sepultado, já está no sepulcro há 4 dias. Eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia, quando o rei do rei voltar.
e todos ressuscitarão. Ela não entendeu, mas agora ela vai entender muito bem. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Mas Jesus disse no item anterior: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quantos não estão mortos em seus delitos e pecados? Eu era uma pessoa considerada morta espiritualmente. Você certamente já passou por essa situação de morto espiritual e não se dava conta disso. Não reconhecia esse falecimento espiritual. Mas para Deus, você era um morto. E Deus ressuscitou você. Glória seja ao Senhor. E essa ressurreição para a vida, essa ressurreição para uma nova vida, essa ressurreição para conhecer a verdade que é Jesus, vem em muitas pessoas através do sofrimento. O sofrimento permitido por amor. Então Marta e Maria encaminharam-se para o sepulcro e disseram: vamos chorar. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus estremeceu naquele momento, moveu-se em espírito. E mais adiante nós vamos ler o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chora conosco em nosso sofrimento. O Deus da glória, feito homem, o homem Deus e o homem de Deus homem, chorando com aqueles homens, com aqueles judeus, com a família, com as irmãs de Lázaro, chorando. E Deus chora também quando vê o Filho de Deus em sofrimento. Onde puseste o corpo de Lázaro? Jesus pergunta. Disseram: Senhor, vem e vê. E alguns disseram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Ora, Jesus iria fazer muito mais. Jesus iria ressuscitar a Lázaro. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Era o costume da época. Jesus também, o corpo de Jesus, foi colocado assim, numa caverna. E ele disse: tirai a pedra, removam a pedra. Mas Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Ou seja, o corpo de Lázaro estava em decomposição. Milhões e milhões e bilhões de células já estavam mortas, já cheirava mal. Isso se chama podridão. Não há na ciência nada que possa explicar tal coisa. E os milagres do Senhor Jesus, nenhum deles podem ser explicados à luz da ciência. É por isso que são milagres. Eu não te disse: se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Tinha um propósito, tudo isso aqui, para que os incrédulos crescem que aquele veio diretamente do céu, que aquele Jesus de Nazaré era realmente o Deus que se fez homem e habitou entre nós. E tendo
tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Mandou uma ordem, deu essa ordem a Lázaro, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Glórias sejam dadas ao Senhor. Isso acontece no dia de hoje. Nós ressuscitamos. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. É por isso que é dito que somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele momento que nós estávamos nas trevas, no sepulcro dos pecados, esse momento passou. Nós estávamos assim sepultados, nós estávamos mortos para Deus, mas pelo toque do Senhor Jesus, pela palavra do Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração e dissemos a Jesus: entra na minha vida, manda essa luz para o sepulcro da minha alma, para as trevas em que eu me encontro, e nós fomos inundados por essa luz maior. É por isso que hoje nós estamos aqui, adorando ao nosso Deus. Aleluia, graças a Deus. Porque Ele nos transformou das trevas para a luz. Amém, querido? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.